Bom dia a todos, estou aqui mais uma vez nessa feita para explicar para vocês o assunto que deveria ser dado e não conseguimos repassar diante o que está acontecendo, porque bem sabemos que a culpa não é nem de vocês e nem nossa, é um problema mundial. Então vamos lá, iremos estudar EAD sobre o assunto adjunto adverbial, que vimos no sexto ano os advérbios, vimos o ano passado o que é advérbio novamente revisando, e dessa vez nós iremos estudar a adjunto adverbial que se encontra na página do livro número 39. Então, e o que vem a ser adjunto adverbial? Adjunto adverbial é o termo na oração que ele se liga a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Entenderam? O adjunto adverbial é uma palavra invariável que ela pode acompanhar um verbo, um adjetivo e um outro advérbio, acrescentando-lhe a ideia de modo, de intensidade, de tempo, de lugar, de negação, de dúvida, de etc. Na análise sintática, o advérbio ele é classificado como um adjunto adverbial. Então, essa modificação do outro sentido, ela ocorre de duas formas. O adjunto adverbial intensifica o sentido da palavra a qual se refere. No exemplo do livro temos, ele corre muito. Então, o adjunto adverbial intensifica o sentido do verbo correr. Ou seja, está dizendo o quê? Muito. Ele corre com intensidade, ele corre rápido. Entenderam? Então, o primeiro tópico é esse. Outro exemplo. Ela está bastante cansada. Então, o adjunto adverbial bastante intensifica o sentido do adjetivo cansada. Ou seja, bastante é que ela está muito. Advérbio de intensidade. Ele correu muito rapidamente. Ou seja, muito é um adjunto adverbial e intensifica o sentido do advérbio rapidamente. Muito advérbio de intensidade e rapidamente advérbio adjunto adverbial que modifica o sentido do verbo correr. Então, observe nesses exemplos que a palavra a qual o advérbio se refere pode ser um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, como vocês viram. Cansada é adjetivo. Correr, corre é verbo. E rapidamente é um substantivo. Como vocês viram, né? E o adjunto adverbial, ele indica a circunstância de lugar, tempo, modo, intensidade, negação, afirmação, dúvida, companhia e instrumento. Exemplo, um advérbio de lugar. Esqueci o livro em cima do banco. Como vocês podem ver, em cima do banco é o adjunto adverbial de quê? De lugar, porque está indicando o local onde ele esqueceu o livro. Ontem esqueci o livro em cima do banco. Ontem é um tempo, indica a circunstância de tempo, ou seja, ontem foi um tempo passado. De modo, estudamos o assunto rapidamente, ou seja, o modo como ele estudou o assunto foi rápido, o modo. Intensidade, está muito escuro aqui. Intensifica o sentido da palavra, muito, advérbio de intensidade, tem muito, amplo. De negação, ela não parece triste, não, está negando, está dizendo que ela não parece triste. De afirmação, ela estava realmente linda, então está afirmando com toda certeza que ela estava linda. De dúvida, talvez chova hoje à noite, talvez. Então, se é um talvez, provavelmente é um advérbio de dúvida, ou seja, porque não se sabe ao certo se irá chover ou não. De companhia, de companhia, me desculpe a palavra. Vou viajar com minha amiga. Observe a preposição com
o pronome possessivo minha e o substantivo amiga. Ou seja, ela vai viajar com a companhia, com a amiga dela. Poderia ser, vou viajar com meus pais, com meus amigos, com meus primos, com meu irmão. Seria uma circunstância de companhia, ou seja, um advérbio de companhia. De instrumento, ela se feriu com a tesoura. Então, se ela se feriu com a tesoura é o instrumento que ela usou. Normalmente, os adjuntos adverbiais são posicionados no final do período, seguindo a ordem considerada natural da sentença em português: sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Agora eu vou colocar um negocinho aqui para vocês verem. Chuva aqui derrubou. O adjunto adverbial, ele pode ser assim, olha. O adjunto adverbial, ele pode ser um substantivo, ele pode ser um adjetivo e ele pode ser um verbo. Olha aqui. Como vocês podem ver, o adjunto adverbial ele pode ser um substantivo, um adjetivo ou um verbo. Ele vem acompanhando. Ele acompanha um substantivo, um adjetivo e um verbo. E ele indica a circunstância de tempo, de lugar, de modo, de dúvida, de intensidade, de negação, de afirmação e de instrumento. Ok? Então, como atividade do para casa, vocês irão responder para mim a atividade da página 41. Irão ler o texto da página 41, que fala da peça teatral Fulaninha e Dona Coisa, da atriz Noemi Marinho. Então, vocês vão ler, vão responder do primeiro ao quinto até a letra F, que segunda-feira nós corrigimos. Tenham um abraço para todos e um bom dia.